Olá, seja bem-vindo a este curso básico de fotografia digital. No vídeo anterior, vimos o que é a exposição, a função do diafragma e como esse mecanismo atua para controlar a luminosidade da foto. Neste vídeo, você irá aprender o que é a cortina e como a velocidade de disparo controla a luminosidade de suas fotos. Utilize os comentários do YouTube para críticas, dúvidas e sugestões. Além da variação da abertura da lente por meio do diafragma, outra maneira de controlar a quantidade de luz que é registrada é por meio do controle do tempo que o sensor ou filme fotográfico recebe partículas de luz. Esse momento é chamado de tempo de exposição, ou velocidade de disparo da foto. O tempo de exposição da foto pode variar desde vários segundos ou até mesmo horas, até alguns milésimos de segundo nas máquinas mais avançadas. Há um mecanismo mecânico nas máquinas SLR e eletrônico nas demais que controla o tanto de tempo que o sensor recebe luz provindo das lentes. Esse mecanismo é a cortina. A cortina abre no momento em que pressionamos o botão do obturador e fecha depois do tempo em que você o regulou. Talvez você nunca tenha prestado atenção por conta do tempo de exposição na maioria das fotos ser de apenas décimos ou centésimos de segundo, mas nas máquinas SLR sempre acontecem dois cliques, um quando a cortina abre e outro quando a cortina fecha. Veja a imagem acima. A figura da esquerda mostra a cortina fechada. Quando pressionamos o botão do obturador, a cortina se abre, como na imagem da direita, e o sensor recebe as partículas de luz que formarão a fotografia. Quando o tempo de exposição se acaba, que pode ser, como dito, de milésimos de segundo, a cortina se fecha, retornando ao estado anterior. Observe que se, por exemplo, numa foto de 5 segundos de exposição, no momento que você pressionar o obturador, o tempo zero, a cortina abre e é ouvido o primeiro clique. 5 segundos depois, a cortina se fecha e é ouvido o segundo clique. Ao diminuir o tempo de exposição, o som do abrir e do fechar vão ficando mais próximos um do outro, até que em velocidades acima de 1/10 de segundo, você não será mais capaz de distinguir entre os dois cliques. Exemplo, uma foto com 1 segundo de exposição. Você ouvirá clique, clique. Uma foto com meio segundo de exposição. Você ouvirá clique, clique. Uma foto com 1/4 de segundo de exposição. Você ouvirá clique, clique. Uma foto com 1/8 de exposição. Você ouvirá clique, clique. Uma foto com 1/10 de exposição. Você ouvirá clique. Ou seja, a partir de 1/10, você não consegue mais escutar os dois cliques, apenas um. Ao aumentar a velocidade, menos partículas de luz entram na máquina. Ou seja, se a imagem real está muito clara, deve-se usar uma velocidade mais alta. Exemplo, um dia de sol na praia, velocidade perto de 1/1000. Ao fotografar dentro de uma residência, que normalmente é muito mais escuro do que o sol lá fora, usa-se velocidades mais baixas. Exemplo, uma foto dentro de casa, velocidade 1/30. Desse modo, ao variar a velocidade da foto, varia-se o quanto de luz é registrado na foto, do mesmo modo que conseguimos ao variar a abertura da lente. Um pouco mais adiante, explicaremos as diferenças práticas do uso das velocidades das máquinas. Neste exercício, iremos verificar que ao mudarmos a velocidade, a máquina recalcula a abertura adequada para a foto. Independente da velocidade que utilizemos, ao ajustar a abertura, a foto final terá a mesma exposição, ou seja, serão muito parecidas. Entretanto, ao colocar uma velocidade muito lenta, pode ser que a foto fique tremida, e ao colocar uma velocidade muito rápida, pode ser que não exista uma abertura tão grande que permita entrar a quantidade de luz necessária, então a foto ficará escura ou a máquina não deixará você escolher uma velocidade alta. Aqui você já aprende mais uma dica. Cuidado com velocidades muito baixas, pois as fotos podem ficar tremidas. Tente observar, em velocidades baixas, se a sua máquina faz 2 cliques, um para a abertura da cortina e outro para o fechamento. Para isso, utilize velocidade na ordem de 1 segundo, por exemplo. É bem mais provável que neste teste 1 segundo as fotos fiquem muito tremidas ou até mesmo totalmente brancas, mas não tem problema. O objetivo agora é entender a velocidade de abertura e de fechamento. Exercício.
Coloque a sua máquina fotográfica configurada para o modo prioridade de velocidade. Verifique a velocidade selecionada. Dê um pequeno toque no obturador até que você consiga fazer o foco em um objeto qualquer. Verifique a abertura calculada pela máquina para a velocidade que você selecionou. Registre a foto e veja o resultado final no seu visor. Observe que a máquina identificou a abertura proporcional, fazendo com que a foto fique boa. Use o controle de dial da máquina para alterar o valor da velocidade, mudando 1 ou 2 pontos para mais ou para menos. Repita os passos 2 e 6. Veja se você conseguiu observar alguma diferença entre a exposição das fotos registradas. Analise também como alterar a velocidade impactou na foto sair tremida ou não. Complementando o que foi dito na videoaula anterior, a foto corretamente exposta é aquela que, através da escolha correta de abertura e velocidade, produz uma foto que nem é clara demais, nem é escura demais, e ainda permite clarear cenas que estão escuras na vida real ou escurecer cenas muito claras. Há ainda a regra da compensação. Veja a lógica: se aumentar a abertura vai ficar mais claro e se aumentar a velocidade vai ficar mais escuro, logo, se eu aumentar a abertura e a velocidade em quantidades iguais, nada vai acontecer. Explicando melhor, já que ambos, a abertura e a velocidade, têm a capacidade de alterar a quantidade de luz, é de se esperar que uma mudança com efeitos opostos faça com que um cancele ou compense o outro. Então, na prática, podemos observar o seguinte exemplo hipotético. Se a máquina mediu uma foto com velocidade de 1 por 100 e abertura f8, se dobrarmos a velocidade, ou seja, 1 por 200, e dividirmos a abertura ao meio, ou seja, f4, a exposição resultante será idêntica entre ambas regulagens. Também vale o oposto. Se mudar a velocidade para 1 por 50, ou seja, metade da original, e dobrarmos a abertura para f16, a exposição resultante também será a mesma. Basta manter a proporção em que a exposição se mantém inalterada. Lembre-se que somente no modo manual você poderá observar a diferença na exposição da foto. Neste exemplo hipotético, vemos que a medida padrão para esta foto foi abertura f8 e velocidade 1 por 1000. Ao se dobrar a abertura, ou seja, fechando o diafragma, menos luz irá sensibilizar o sensor. Com isso, a foto ficará mais escura. Do contrário, ao se abrir mais o diafragma, com a abertura f4, mais luz entrará no sensor, colocando assim a sua foto mais clara. Apesar de o cálculo de exposição da máquina fotográfica atender a 99% dos casos, há 1% de exceção. Esse 1% geralmente refere-se a situações onde o ajuste manual é obrigatório para conseguir a exposição de luz correta. Deste modo, tanto os métodos prioridade de abertura ou prioridade de velocidade não lhe atenderão. Alguns exemplos dessas exceções: fotos de pôr do sol, fotos com muito contraste, com cenas muito claras ou muito escuras, fotos de efeito. Para se conseguir uma exposição manual, deve-se usar o modo M das máquinas. No modo manual, o fotógrafo define tanto a abertura quanto a velocidade e, consequentemente, a foto poderá sair clara, escura ou corretamente exposta. Tem fotos que, para serem belas, elas precisam ser realmente claras, outras precisam ser realmente escuras. Outras ainda, o assunto tem que estar bem exposto e o fundo totalmente preto ou totalmente branco. Por esses motivos, para conseguir esse controle, é necessário o uso do modo manual. Observe essa foto. O brilho intenso do sol sobre as águas do mar farão com que a máquina leia muita luz nessa foto, escurecendo por padrão essa imagem. Essa foto não poderia ser realizada no modo prioridade de velocidade ou prioridade de abertura, pois a máquina entenderia que essa luz intensa do sol escureceria a imagem. Com isso, para se realizar essa foto, é necessário colocar no modo manual e assim conseguir aumentar a exposição da foto. Essa segunda foto refere-se a um monumento à noite iluminado por uma luz indireta. Veja como existem muitas partes da foto totalmente escuras.
Ao deixar a máquina no modo automático, a máquina iria clarear essas zonas escuras, fazendo com que a parte amarela e verde perdesse esse tom, ficando totalmente branco. Ou seja, para realizar essa foto, é necessário o modo manual e assim diminuir a exposição da imagem. Esta outra foto, realizada num parabéns, observe-se como a luz das velas foi suficiente para iluminar o rosto das pessoas. Para conseguir este efeito, foi necessário a exposição em modo manual e ajustar a luz para a intensidade luminosa das velas. Esta outra foto, feita em estúdio, também foi utilizado o método manual, calculando a exposição para o ponto de luz dos rostos das pessoas. Esta outra foto, em um show, também foi usado o modo manual. Como a situação era muito escura, caso usasse o modo automático, a máquina iria entender a necessidade de colocar muito mais iluminação na foto, fazendo com que o fundo deixasse de ser escuro e clareando demais a pessoa, assunto principal dessa foto. Neste exercício, iremos verificar que ao mudarmos a velocidade ou abertura no modo manual, a foto poderá não ficar corretamente exposta. É necessário ajustar a abertura, a velocidade ou ambos até que a exposição correta seja alcançada. A máquina apresenta informações sobre a exposição, normalmente um indicador que varia de -2 a +2. Cabe ao fotógrafo escolher qual abertura e velocidade devem ser utilizados. Neste modo, conseguimos também pequenos ajustes que deixam as fotos mais bonitas, seja clareando ou escurecendo um pouco a imagem. Na prática, utilizamos este recurso para quando os objetos têm muito contraste entre si, quando o assunto da foto é muito branco ou é muito preto, para fotos noturnas, para fotos de pôr do sol, para fotos em ambientes escuros, onde se deseja aproveitar a iluminação natural, para foto de festas e show, para fotos utilizando flash externo, para fotos de efeito, para fotos de rosto de pessoas. Aumentar a exposição, por exemplo, diminui as marcas de expressão do rosto. Exercício. Coloque a sua máquina configurada para o modo manual. Procure no dial pela letra M. Verifique a velocidade e abertura selecionadas. Dê um pequeno toque no obturador até que você consiga fazer o foco em um objeto qualquer. Verifique no visor, com a ajuda do medidor de exposição, se a foto está clara ou escura demais. Ajuste a velocidade ou a abertura para obter a exposição correta. Registre a foto e veja o resultado final no visor. Utilize o controle de dial da máquina para alterar o valor da velocidade e da abertura, mudando 1 ou 2 pontos para cima ou para baixo de cada um deles. Repita os passos 2 a 7. Veja se você conseguiu observar alguma diferença entre as fotos registradas. Faça também esse exercício fazendo fotos fora da marcação 0, um pouco mais clara e um pouco mais escura. Observe a exposição quando em +1, +2 ou -1 em -2 e os efeitos na foto. Poste suas dúvidas e sugestões nos comentários do YouTube. Responderei o mais breve possível. Na nossa próxima aula, estudaremos o efeito da variação da velocidade da máquina e como ela influencia a fotografia. Posteriormente, aprenderemos a técnica de panning. Até breve.